Seleção brasileira. Durante muito tempo, um símbolo da elite do futebol mundial. Sempre com muitos craques durante todas as Copas. E claro, onde sempre éramos os favoritos, independente da seleção que era enfrentada. Mas hoje, mais de 20 anos depois da última conquista de Copa do Mundo, vemos um cenário completamente diferente. Vemos constante mudança de técnico, resultados medíocres, eliminações vergonhosas e, acima de tudo, uma torcida insatisfeita. E bom, tudo isso será apresentado hoje, por isso peça o like e sua inscrição. E agora vamos ver esse ano de 2024 da seleção brasileira. A seleção estava vindo de um péssimo ano em 2023, principalmente sob o comando de Fernando Diniz, que jogou amistosos e classificatórias para a Copa, e acumulou o resultado de 5 derrotas, 1 empate e somente 3 vitórias. O que, querendo ou não, são resultados péssimos para a maior seleção do mundo. Porém, não podemos atribuir todo esse problema somente ao técnico, pois sabemos que para ele conseguir fazer um bom trabalho, o Diniz precisa de tempo com a seleção. O que temos conhecimento que não foi o que aconteceu. Mas bom, logo no início do ano, Fernando Diniz foi demitido da seleção brasileira. Mais especificamente no dia 5 de janeiro, onde, após negociações fracassadas com Carlo Ancelotti, a CBF se viu na necessidade de contratar um novo técnico. Sendo assim, a CBF foi atrás do então atual campeão da Copa do Brasil, Dorival Júnior. Claro, enfrentaria um grande trabalho para reconstruir a maior seleção do mundo, que agora estava sem seu super craque Neymar Júnior. Estava lesionado e só voltaria somente no final do ano. Bom, os trabalhos de Dorival Júnior começaram em março, com seu primeiro jogo marcado para o dia 23 do mesmo mês, contra a forte Inglaterra. E sem nosso grande craque, nós ganhamos com um belo 1-0, que além de simbolizar uma excelente estreia do novo treinador, simbolizou a esperança, a mesma esperança de podermos voltar a ver nossa seleção brilhar. Porém, ainda no mês de março, os trabalhos de Dorival não poderiam parar, pois no dia 26 enfrentariam a Espanha, que também era uma seleção que tinha diversos jogadores bons. E claro, jogadores em ascensão também. Porém, o Brasil não se intimidou e foi com tudo contra a Espanha. E conseguiram conquistar um excelente resultado de 3-3, e com destaque para as atuações de Endrick e Rodrigo. Após esses dois resultados, a seleção teria mais 2 jogos, que foi um 3-2 sobre o México e um empate contra os Estados Unidos. E esses resultados já nos davam esperanças para nosso próximo desafio, a Copa América. O Brasil estrearia contra a Costa Rica, e a seleção acaba empatando em 0-0, em que um problema antigo se mostra recorrente: a Neymar dependência, onde a nossa seleção precisa de um grande craque para ir para frente. E, infelizmente, nosso craque do momento acabou não tendo o mesmo desempenho na seleção como jogava no seu clube, onde eu não quero desmerecer o Vini não, pois sabemos que já tiveram outros jogadores assim, como Marcelo, Fernandinho, entre outros. Mas o que eu quero destacar é que nesse momento o Brasil precisava de um líder, um grande jogador que levasse esse elenco para frente. O Brasil precisava da vitória contra o Paraguai, e consegue uma bela vitória por 4-1, onde, calando a boca de todos que o criticaram, Vini Júnior fez uma excelente atuação, fazendo 2 gols. Claro, também destacava os gols de Savinho e Paquetá. Porém, infelizmente, essa vitória seria a última grande atuação da seleção na competição. Após esse grande jogo, a seleção enfrentou a surpreendente Colômbia, que também tinha muitos jogadores de alto nível e estava em ascensão. E a seleção fechou esse jogo em 1-1. Onde vou dar destaque para o gol de falta de Rafinha. E com esse empate, a nossa seleção passa em segundo lugar, atrás justamente da seleção colombiana. O Brasil avança para as quartas de final, onde enfrentaria um sólido Uruguai, onde a seleção conseguiu bons números, e até um jogador a mais na reta final do jogo. Por exemplo, a seleção obteve 60% de posse de bola e uma boa precisão de passes. Mas infelizmente, o mais importante, que era o gol, acabou não saindo. E após o fim do tempo regulamentar, a seleção teria que ir para a disputa de pênaltis. E como um filme na cabeça do torcedor, novamente uma eliminação de pênaltis, que abaixaria mais a moral do grupo e deixaria Dorival Júnior mais instável no cargo. Após a Copa América, o Brasil ainda jogaria 6 jogos pelas eliminatórias da Copa, sendo esses uma vitória de 1-0 contra o Equador, uma derrota de 1-0 contra o Paraguai, uma vitória de 2-1 contra os chilenos, uma grande vitória de 4-0 contra o Peru e 2 empates de 1-1 contra a Venezuela e o Uruguai, que, querendo ou não foram péssimos resultados. Porém, esses jogos antigamente eram vitórias fáceis para a nossa seleção, até porque eu imagino que o torcedor da maior seleção do mundo não quer ver seu time empatando com a Venezuela. E com esses resultados horríveis, a seleção não impõe mais o respeito que tinha como antes. Agora, a única pentacampeã parece mais uma seleção comum. Os torcedores não param mais como antes para ver os jogos como se tinha o gosto antes de ver.
Uma seleção que já teve jogadores como Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Adriano, ou até mesmo mais para trás com Zico, Garrincha, Jairzinho, entre outros. Porém o torcedor sabia que cada jogo seria um espetáculo. E hoje, infelizmente, não temos mais esse sentimento. Hoje nosso grande craque é perseguido e odiado por parte do povo brasileiro. Muitos defendem que a seleção não precisa de um super craque, porém os resultados mostram o contrário. Ou seja, querendo ou não, Neymar faz sim falta. E isso é um grande problema, pois a seleção não pode depender de apenas um jogador, principalmente tendo em vista que logo ele vai se aposentar. Ou seja, isso nos dá uma reflexão. O que será da seleção sem o Neymar por definitivo? Já podemos ter um spoiler do futuro graças a esse ano. Um ano medíocre com resultados abaixo do esperado, sem intimidar mais nenhuma outra seleção. Será que esse vai ser o fim da seleção brasileira? Acabamos o ano com aquele sentimento de tristeza quando falamos da seleção. Já não temos mais a mesma seleção. Porém, esperamos que tempos novos virão. Neymar voltará durante a gravação desse vídeo e ele já marcou um gol em amistoso. Claro, não é muita coisa. Porém, se ele voltar da mesma forma que estava durante a Copa do Mundo, acreditamos que a nossa seleção pode tomar um rumo diferente. E bom, desejo um feliz ano novo pra vocês, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Chegamos na marca de 200 inscritos recentemente. E espero que nesse ano, de 2025, a gente consiga ainda mais conquistas. E ó, servidor do Discord tá na descrição, hein? Entrem lá. Muito obrigado, hein? Até a próxima.